Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai estar abordando aí sobre memória externa. É continuidade da aula anterior, né? Boa parte dos conceitos, principalmente em relação às características de memória, o sistema hierárquico, a gente já apresentou na aula anterior, então essa aula ela deve ser bem mais rápida. E aí, para iniciar, o que a gente tem, retomando naquela estrutura da hierarquia de memória, é que as memórias externas, na verdade, elas são, né, também aí a memória secundária, nosso sistema de hierarquia de memória. E aí, em relação àquelas variáveis que a gente definiu, a gente tem que elas vão ser, em relação à velocidade, as memórias mais lentas no sistema de computação. Em relação ao preço, elas vão ser as mais baratas de todas. E em relação ao tamanho, nós temos que elas são as memórias que vão possuir maior capacidade de armazenamento. A gente tem também que as memórias externas elas são caracterizadas por possuírem o armazenamento permanente de dados. Então, são dados que eu posso armazenar e deixar lá de forma permanente. Então, é bem intuitivo porque é, na verdade, o local onde a gente salva arquivos de foto, arquivos de música. E aí a gente quer, de fato, né, na maioria das vezes, que esse armazenamento ele seja permanente. Exemplo aí dessas memórias são os discos magnéticos, que é a memória que a gente vai estar discutindo com mais detalhes na aula de hoje. Mas aí a gente também tem como exemplo as memórias ópticas, fitas e unidades de estado sólido. No disco magnético, o que a gente tem são alguns componentes aí mecânicos, certo? Como o prato, o motor, o atuador, a cabeça de leitura e de gravação e um braço mecânico. Elas são, né, o disco ele é a forma de armazenamento secundário mais comum nos sistemas de computação, e o prato circular, que é onde os dados vão ser armazenados, não é de material magnético. Na verdade, ele é composto por um substrato e aí ele é coberto com o material magnetizável, que é onde vão ser armazenados os dados. Outras características que a gente ainda pode levantar aqui, observando um pouco do funcionamento, o que acontece é que a gente tem aqui a nossa unidade de armazenamento de dados, e aí para acessar cada local onde os dados podem ser armazenados, a gente vai ter a movimentação desse braço mecânico por meio desse atuador, que aí na ponta aqui desse braço, na extremidade, a gente vai ter uma cabeça que por algum processo, alguma tecnologia vai realizar a leitura ou a gravação do dado, e aí a movimentação desse disco para acessar qualquer local aqui nessa circunferência vai ser realizada por um motor que está acoplado aqui no prato. Então, os dados eles são gravados ou recuperados por meio de uma bobina condutora, que também é chamada de cabeçote. Então, essa bobina aí ela vai ter recursos baseados em princípios de materiais magnéticos que vão permitir realizar tanto a gravação como a recuperação dos dados. Nós temos que também que em muitos sistemas é comum a existência de 2 cabeçotes, pelo menos, que aí um vai estar destinado para a leitura e um vai estar destinado para a gravação. Como atividade, valendo meio ponto extra, já da segunda unidade, eu trago aí para vocês realizarem a descrição de como ocorre o processo de gravação, descrevendo aí quais princípios magnéticos estariam por trás desses componentes aqui da figura, certo? E como iria
ocorrer aí a movimentação, o acionamento deles, e também descrever o processo de leitura. Então, fica aí essas duas atividades, as duas juntas valendo 5 décimos, e aí vocês têm até, desde a publicação dessa aula, né, até a segunda-feira, até as 8 da manhã, para me enviar essa resposta. Em relação à organização, o que nós ainda temos nos discos magnéticos é que os dados, eles são organizados no prato em conjunto de anéis concêntricos, que são aí as chamadas trilhas. Então, observando aqui nessa figura, a gente vê aí 2 trilhas, vê essa trilha aqui mais interna ao disco, mas tem também uma trilha aqui mais externa. E aí essas trilhas, elas são separadas por lacunas, que são locais no disco onde não ocorre nenhuma gravação de dados. E outra característica que a gente ainda tem aqui é que cada trilha, ela é também dividida em setores. E aí esses setores, por sua vez, também possuem algumas lacunas, que são os locais onde não ocorre o armazenamento de dados. Em relação à transferência de dados, os dados eles são transferidos tanto para fora do disco como para dentro do próprio disco, utilizando blocos, que é aí uma unidade de transferência de dados que a gente já viu na aula anterior. E normalmente um bloco específico, ele tem um tamanho muito menor do que o tamanho da trilha. Justamente a questão de que essa trilha, ela vai possuir uma capacidade de armazenamento muito grande, que é o esperado por se tratar aí de uma memória secundária. Em relação a algumas características físicas, nós vamos estar descrevendo aí características em relação ao movimento do cabeçote, em relação à transportabilidade do disco, a quantidade de lados e também a quantidade de pratos. Então, em relação ao movimento do cabeçote, nós temos que o cabeçote ele pode ser fixo, ou seja, vai haver um cabeçote, seja de leitura ou de escrita, associado a cada trilha. E nós temos também que o cabeçote ele pode ser móvel, onde aí vai ter um cabeçote comum para todas as trilhas. Então, o que nós vemos aqui nessas figuras, aqui na figura A, nós temos o exemplo aqui de um disco com 4 trilhas. Então, como o cabeçote é fixo, deve haver aí um cabeçote, que supõe-se aqui que ele seja de leitura e escrita, para cada trilha. Então, deve haver um para cada trilha justamente porque ele é fixo e todas as trilhas possuem capacidade para armazenar dados. Então, em todas elas a gente quer realizar aí alguma operação de armazenamento ou de leitura. Para o cabeçote móvel, o que a gente tem é apenas um cabeçote. Entretanto, o braço mecânico ele vai realizar essa movimentação aqui para conseguir acessar todas as trilhas do disco através desse cabeçote. Em relação à transportabilidade do disco, a gente tem que o disco ele pode ser não removível, e aí o disco ele é montado de forma permanente na unidade de disco, que é o caso aqui do disco rígido, mas ele também pode ser removível, que é quando ele pode sofrer substituição por um outro disco, e aí como exemplo são as unidades aqui de disquete. Em relação aos lados, a gente tem que ele pode ter apenas um lado coberto com material magnetizável, mas pode ter também o lado duplo. Então aqui seriam os 2 lados com possibilidade de armazenar dados. E aí em relação à quantidade de pratos, a gente tem que pode ter apenas uma placa e pode ter também múltiplas placas. Quando ocorre de ter múltiplas placas, a gente vai ter que ter também múltiplos braços. E aí, cada braço ele vai ter associado a ele um conjunto de cabeçotes
para realizar as operações de leitura e de escrita naquele disco. Outra característica que a gente pode observar aqui nessa figura é que os lados desses discos eles são duplos, então existe um cabeçote para cada lado de cada disco. Então os dois lados eles são cobertos com material magnetizável. No braço a gente tem que o braço aqui ele é móvel, então esse braço ele vai estar realizando esse movimento aqui ao longo das trilhas para acessar os dados em cada trilha. E nós temos também que nesse conjunto, né, quando ocorre a disposição aí de múltiplas placas, é possível definir um cilindro, que aí é o conjunto de trilhas na mesma posição. Então, nessa figura aqui, a gente vê aí a seleção, são pratos iguais, certo? E aí a gente vê a seleção de uma mesma trilha em todos esses pratos. E aí se a gente realizasse aqui uma projeção, que a gente teria seria um cilindro, certo? Daria para imaginar aqui um cilindro já que está sendo selecionado a mesma trilha em todos os pratos, e esses pratos aqui, eles possuem o mesmo centro, eles possuem o mesmo eixo. Para finalizar a aula, pessoal, eu trouxe aí alguns exercícios, e aí nesses exercícios eu quero que vocês realizem uma pesquisa e descrevam o funcionamento das seguintes memórias externas, que são elas memórias ópticas, fita magnética e unidades de estado sólido, e que descrevam também os principais componentes mecânicos dos discos magnéticos, que foram aqui as unidades que a gente viu hoje, certo? Então, esses componentes aqui, eles também foram citados aí na aula. Eu quero só que vocês me mostrem o entendimento de vocês sobre, né, a função de cada um desses componentes no disco. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail. E até a próxima aula.